Olá, professores, alunos, sejam bem-vindos. Sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês em mais uma aula de arte, ok? Então vamos ver o que vamos ter durante as nossas aulas. Quais são os conteúdos nossas... Vamos lá? Então aqui nós temos a aula 71 da arte, né? Vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Olha só que conteúdo. E o que seria a Semana de Arte Moderna? Vamos iniciar? Então, a Semana de Arte Modernas, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, antes de me adeter ao conteúdo que está aqui ao lado, que a Semana de Arte Moderna não foi simplesmente uma semana com artes, mostrando poesia, artes plásticas, música, não. Ela vai ser um marco na arte brasileira. Ela vai abandonar o academicismo, a influência europeia das artes e vai trazer algo mais próximo da nossa realidade, com a cara do Brasil, mostrando que o Brasil tem história, que o Brasil tem tema. E não foi à toa que aconteceu, na semana, que é chamada de Semana de 22, como está aqui. Não, há 100 anos atrás, quando acontecia a Semana de Arte Moderna, há 100 anos atrás, aconteceu em 1922, a independência cultural do Brasil. Mas, o século passado, em 1822, acontecia o quê? A independência do Brasil. Então, é um marco muito importante. Em 1822, a independência do Brasil. Em 1922, a independência cultural do Brasil, através da arte. Tá? Então, o que nós temos a falar sobre esse conteúdo? Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 1910, foi apenas a partir de 1922 que o movimento ganhou visibilidade fora da capital paulista, alcançando outras partes do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna. Então, já acontecia no Brasil, o Brasil já começava a dar os primeiros passos para a Semana de Arte Modernas, mas, dentro do contexto histórico, o marco foi em 1922, na Semana de Arte Moderna, que nós vamos ver. Continuando o nosso conteúdo, vamos lá? Então, a Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. E quais foram os dias que aconteceram? Aconteceram em 3 dias, mas foi do dia 11 a 18 de fevereiro de 1922, tendo como objeto principal renovar e transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. Continuando, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira. Olha esta palavra, uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas tendências europeias. Essa era basicamente a intenção dos modernistas. O que aconteceu? Eles pegaram a influência das vanguardas europeias e trouxeram com a cara do Brasil, quando elas transformaram aqui no Brasil os temas, os ideais, a forma de se expressar era tipicamente brasileira, ok? Então, continuando, essa nova forma de expressão, tá, não foi compreendida pela elite paulista, que era influenciada pelas formas estéticas europeias mais conservadoras. Olha aí, não foi logo aceito. Tá? Então, o que aconteceu? A elite paulista disse, nossa, isso não é arte, isso aí não é bom, porque eles eram super adeptos da arte europeia, que vem com a influência academicista, a questão da barroco, renascentista, né, neoclássica, e os modernistas chegam inovando, né, como nós falamos também aí na arquitetura. Tá? Então, continuando o nosso texto sobre a Semana de Arte Moderna, vamos lá? Então, a elite habituada aos modelos estéticos europeus mais arcaicos sentiu-se violentada em sua sensibilidade e afrontada em suas preferências artísticas. Olha só, a elite, né? Então, ela estava habituada aos padrões europeus. Nós estamos falando da elite, né? Da elite do Brasil. E eles se sentiram afrontados com tudo que os modernistas estavam trazendo para o Brasil como arte.
O idealizador da capa do programa deste evento artístico e cultural foi quem? O pintor Di Cavalcanti, que nós estamos vendo aí, tá? Semana de Arte Moderna. Isso aí já era uma afronta. Nossa, apenas isso aí, essas palavras desse jeito, escrita dessa forma, tá? Então, continuando. E aí, a partir daí, ela foi realizada em quê? Realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A Semana de Arte Moderna contou com a participação de vários artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Continuando, Di Cavalcanti, Graça Aranha foram os organizadores deste evento, tá? Então, vamos ver quem são os organizadores. Então, como eu falei, Di Cavalcanti, Graça Aranha, Guilherme Almeida, Mário de Andrade, tá? Menotti Delpitia, Oswaldo de Andrade, Ronald de Carvalho e Rubem Borba de Moraes. Esses aí foram alguns dos organizadores, vamos dizer, os que estavam mais à frente. Claro que nós tivemos muito mais pessoas envolvidas nesse evento. Foi tão grandioso e tão histórico e tão importante para a arte brasileira. E aí, o que aconteceu nessa semana? Quais foram os dias? Porque eles classificaram em 3 dias. Aconteceu em 3 dias, tá? Então, na primeira semana, no primeiro dia, dia 13, o que foi que aconteceu? Vamos ver? Então, no primeiro dia, dia 13 de 2 de 1922, foram apresentadas obras de pinturas e esculturas, tá? Como eu tenho aqui para vocês, eu trouxe para vocês aqui o Homem Amarelo, né, que tem aqui mostrando para vocês agora, já, eu vou rapidinho, eu estou chegando até o teatro, no interior do teatro, para mostrar para vocês uma das obras que fizeram parte da Semana de Arte Moderna e que estavam expostas. Vamos ver? Então, dentro desse contexto, né, as obras que foram apresentadas, nós não vamos poder mostrar todas, né? Então, até que deu uma corridinha assim até chegar aqui no interior do teatro, né, de São Paulo, e aqui nós temos uma das obras, das pinturas que foram apresentadas, somente uma. Então isso aí já era um escândalo para eles. Você pegar uma obra renascentista, uma obra barroca, e de repente você encontra aqui um homem amarelo, com a cara toda amarela, todo meio como se fosse petrificado, isso para eles, nossa, não existe. Mas aqui já era um passo para a nova modernidade da arte e a cara do Brasil. E nós temos uma escultura também que eu trouxe para vocês. Vamos ver? Aqui, a escultura, ela traz justamente o homem simples, o homem, o trabalhador, a cara do Brasil, tá? Utilizando aqui formas que não eram representadas do ideal, mas sim a realidade, a cara do Brasil, tá bom? Então, uma das esculturas também apresentadas. E aí, no segundo dia, o que é que nós tivemos? Vamos ver? No segundo dia, dia 15, que aconteceu dia 15, foram apresentadas obras de poesia e literatura. E no terceiro dia, que foi dia 17, tá? Foram apresentadas obras musicais. Infelizmente, nosso tempo ele é muito curto, não é possível apresentar todas essas obras para vocês, ou um exemplo de cada obra dessa que aconteceu. Mas vão lá no Google, pesquise, vão no YouTube, tem várias coisas que vocês vão adorar em conhecer todas essas obras que foram apresentadas na Semana de Arte Moderna. Tem muita coisa. Aqui nós estamos dando, né, vamos dizer, o primeiro passo para você conhecer a importância da Semana de Arte Moderna para o Brasil. Então, continuando, vamos ver o que ela trazia, essa Semana de Arte Moderna. Vamos lá? Então, a Semana de Arte Moderna trazia tendências que estavam vigorando na Europa, mas a ideia era adaptá-las completamente para a realidade brasileira. Olha aquilo que eu falei anterior. Estava vigorando lá na Europa, mas eles queriam o quê? Adaptá-las completamente para a realidade brasileira. Aproveitar os conceitos para, a partir deles, estruturar uma arte que fosse nossa, voltada para os brasileiros. Então, quais eram essas características que traziam essa Semana de Arte Moderna? Tá? Então, era adaptar, pegar as vanguardas europeias que estavam acontecendo, que são os ismos, que eu falo sempre, que é o impressionismo, o dadaísmo, tá? Então, trazer justamente para o Brasil, mas colocar a cara do Brasil, tá bom? Era expressionismo, dadaísmo, cubismo, tá? Então,
traz para cá e vamos colocar agora com nossos temas, o que nós temos. Isso aí foi uma inovação. Continuando para falar sobre um pouquinho dessa característica da Semana de Arte Moderna. Vamos lá? Então, as características artísticas mostradas na Semana de Arte Moderna foram muito mal recebidas pela elite paulista, que ainda estava muito presa às estéticas europeias mais conservadoras. Aquilo que nós falamos, então é muito importante salientar, tá? Tudo começou quando os artistas brasileiros sentiram a necessidade de buscar o novo, abandonando tudo aquilo que era antigo do ponto de vista da arte. O que era o antigo? Era o academicismo. Ah, tem que ser tudo medido, tem que ser tudo perfeito, não pode mudar nada, tá? A Academia de Belas Artes tinha um formato e eles chegaram, não, o artista é livre, ele pode criar, não precisa de uma perspectiva perfeita, não precisa delimitar a imagem. Sabemos que a vanguarda foi a vanguarda, né, do expressionismo, a deformar a figura humana. Já pensou uma figura deformada? Isso para a academia não existia, tinha que ser perfeito, tinha que ser como se fosse uma fotografia. E os modernistas dizem, não é preciso ser perfeita, não é preciso ser uma fotografia, mas expressar o sentimento, a sensibilidade e ter a cara do Brasil, tá? Então vamos lá, inicialmente talvez não soubessem exatamente o que queriam, mas sabiam que não queriam continuar reproduzindo aquelas tendências consideradas já ultrapassadas, então eles não queriam mais continuar reproduzindo aquelas tendências consideradas já ultrapassadas. Durante a Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros demonstraram que queriam ter liberdade de expressão e de criação, além de uma identidade própria. Continuando, um dos momentos que marcou a semana foi quando Ronald de Carvalho começou a recitar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Naquele momento, quem estava assistindo no teatro fez um verdadeiro coro de algazarra e vaias, demonstrando claramente descontentamento com a poesia. Vou sugerir para vocês que deem um Google, procurem no YouTube a poesia Os Sapos, tá? Ela é muito interessante, vocês vão entender como mudou a questão da poesia, o modo de escrever, tá? Então, os modernistas, eles vão trazer essa mudança. Então, pesquisem aí Os Sapos, a poesia Os Sapos, tá? E vocês vão ver como ela mudou. Vocês vão dizer, nossa! Então, imaginem, em 1922, esse poema sendo recitado. Quem estava acostumado a uma poesia muito acadêmica, né, muito lírica e etc. Ok? Então, continuando o nosso conteúdo. Considerado por muitos estudiosos da literatura como um divisor de água na cultura brasileira, o evento provocou grandes e profundas transformações nas artes de nosso país, que, a partir daquele momento, romperiam definitivamente com a cultura europeizante, ao propor o abrasileiramento nas artes plásticas, na música e na literatura. Não esquecendo, sabe de quê? Da arquitetura. Eu posso falar para vocês que vocês vão encontrar sobre arquitetura moderna. Vocês querem que eu diga onde? Vocês querem? Vou falar. Em Brasília. Oscar Niemeyer era um arquiteto modernista. Vocês já perceberam? Pesquisem aí uma oca do indígena. Como é que é uma oca? Vocês vão lá no Museu de Brasília e olhem como é que é o Museu de Brasília. Oscar Niemeyer se inspirou na oca do índio brasileiro para construir o Museu de Brasília, tá? E a igreja, a Catedral de Brasília, ela é inspirada no quê? Numa oca do índio americano, norte-americano. Vocês vão ver lá como é, tá? Então, ele vai se inspirar. O Teatro de Brasília foi construído a partir da inspiração das pirâmides dos maias. Então, há toda uma inspiração modernista que ele vai pegar a essência do produto e cria. Então, a arquitetura modernista está ali, Brasília, para vocês conhecerem como modificou. Se nós pegarmos a arquitetura neoclássica, que vem dos gregos, do romano, tem tantos detalhes, né? E a modernista diz, não, peraí, vamos simplificar, mas vamos colocar funcionalidade.
Então o modernismo ele vem justamente fazer essa mudança na cultura, na arte, principalmente nas pinturas, que deixa o lado acadêmico, né, do barroco, do neoclássico e etc., e vem para as vanguardas europeias, que vem trazer um novo olhar, sem delimitar, sem aquela forma acadêmica muito rígida. E aquilo que eu coloquei para vocês, não esqueçam que esse marco da semana de 22 não foi aleatório. Em 1822 acontecia o quê? A independência do Brasil, certo? Em 1922 acontece outra independência no Brasil, só que essa independência era o quê? Independência cultural, tá? O Brasil larga a mão dos padrões europeus e coloca a sua cara, mostra suas obras. Pesquisem várias obras, vocês vão ver a mudança, vocês vão encontrar cor, vocês vão encontrar a história do Brasil. De Cavalcante, as obras dele falam das mulatas, tá? Do morro, né? Pesquisem aí a poesia Os Sapos, vocês vão ver e entender um pouquinho mais desse movimento, certo? E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Muito bem, aqui na nossa dinâmica nós temos o seguinte: vamos ser modernistas? Quem topa? Vamos lá? Então, observe as imagens da capa do programa da Semana de Arte Moderna e faça a sua versão da capa do programa. Não esqueça que o evento trata da busca incessante pela construção de uma identidade genuinamente nacional. Então, vai aparecer as imagens aí para vocês, né, das capas do programa. E vocês agora vão usar a folha do caderno de vocês, ou uma folha de ofício, e criar a capa de vocês, né? Então vão criar como se fosse um cartaz aí da Semana de Arte Moderna. Não esquecendo, sem esquecer as nossas origens, de onde nós estamos. Quem sabe fazer até da localidade de vocês, pensando um pouquinho. Vamos lá? Aguardo vocês na nossa interatividade.
voltamos agora e nossa proposta de atividade era que vocês produzissem um cartaz levando em consideração a Semana de Arte Moderna. Nós colocamos as 2 imagens dos cartazes do programa e vocês iriam criar. E eu já vi aí detalhes, colocando aí, alguém escrevendo aí no chat. Nossa, que coisa conseguiram fazer. Eu fiquei super feliz. Então, assim, que bom que vocês usaram a criatividade de vocês, conseguiram captar. E alguns já estão falando assim, ó, professora, eu já pesquisei a poesia do Sapo. Professora, eu estou pesquisando as obras de Dio Cavalcanti e de Mário de Andrade. Então, que bom. Então, instigar, motivar, é isso aí. Vão além. Não vão se prender somente o que nós estamos passando aqui para vocês. Porque o nosso tempo é muito curto, mas o contexto, o conteúdo é imenso. Tanta coisa a ser descoberto. E nós contamos com vocês para pesquisar, procurar saber um pouquinho mais. Tá bom? E aí, vamos ver a nossa atividade que nós solicitamos. Então, pedimos o seguinte, né, que observe as imagens da capa do programa da Semana de Arte Moderna e faça a sua versão da capa. Então, pedimos que vocês não esquecessem, né, que eles faziam o quê? Uma identidade genuinamente nacional. E colocamos as 2 imagens. Aí nós temos as 2 imagens do programa, certo? E vocês iriam usar a criatividade de vocês, aquilo que eu já vi. Várias pessoas comentando aí que fizeram, como fizeram, detalhando, né? E nós temos aí o nosso gabarito que diz o seguinte, o que nós estávamos querendo? Atividade prática individual, então você teria que criar, era individual, certo? E aí o que deveria conter? Deverá ser criado um desenho para compor a Semana de Arte Moderna. O desenho deverá trazer em sua essência características que fizeram a diferença no período dos artistas modernistas, certo? Então, aí é a nossa resposta e eu tenho certeza, o que eu já vi os comentários, está tudo ok. Então, parabéns a todos que fizeram e, mais uma vez, não esquecendo, vamos continuar mantendo o protocolo, tá? O distanciamento, higienizar sempre a mão que possível, lavar com água e sabão, se não for possível, passe álcool gel ou álcool 70% líquido. Vamos manter o distanciamento e, principalmente, uso de máscara correto. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca, tá? Ela não tem que cobrir só a boca ou só o nariz, não. Então, eu cuidando, eu usando, fazendo a minha parte, eu estou cuidando do outro e o outro está cuidando de mim. E assim nós percebemos como nós somos importantes para o outro. São em pequenos gestos, na atual realidade que estamos vivendo, sabemos o quanto somos importantes para vocês. Certo? Então, vou aguardo vocês na próxima aula.